Bem, nós vamos tratar nessa palestra, esse aqui é para descontar do tempo, viu, irmão? Não levantem a plaquinha muito cedo. Então nós vamos tratar no tema de hoje, o governo da igreja. O governo da igreja, e vamos ver o poder dos presbíteros ou pastores na igreja e o poder da congregação como um todo na igreja. Essa questão de quem exerce o governo nas igrejas locais, ela é muito importante, para que não haja uma confusão estabelecida em relação a esse ponto. O governo da igreja, ele não é apenas uma questão administrativa, mas é uma questão que está enraizada de maneira profunda na teologia. Nós vamos saber quem governa a igreja quando nós mergulhamos na eclesiologia, naquilo que a Bíblia ensina sobre eclesiologia, para entender quem é o governante da igreja, como lidam os pastores no papel de governantes da igreja e como lida a própria igreja como um todo no seu poder de governar também. Então, compreender corretamente como essa autoridade ou esse poder de governo é exercido é essencial para garantir que a igreja funcione de maneira correta, adequada, bíblica, conforme os padrões bíblicos, mantendo a fidelidade à palavra de Deus. Afinal, meus irmãos, tudo que nós queremos como igreja, em relação a todos os temas, inclusive ao governo da igreja, é que a igreja seja exatamente aquilo que a Bíblia diz que ela deve ser, é que ela seja governada exatamente da forma que Cristo estipulou em sua palavra. Além disso, o modo como a igreja é governada tem algumas implicações. Ele afeta diretamente a vida espiritual dos membros. Pode parecer que não. Pode parecer que isso não tenha nada a ver com questões espirituais, mas o fato é que afeta sim. Também está relacionado à preservação da pureza doutrinária. Governo da igreja está relacionado à pureza doutrinária da igreja. Se nós tivermos aqui um governo que não se importe e não coaja, por exemplo, as pessoas que trazem uma falsa doutrina na igreja, e esse é um papel de liderar, de exercer autoridade, de governar, se não tivermos isso, certamente a igreja vai caminhar por terreno escorregadio. E também a resolução de questões pastorais e disciplinares. O pastor Pasquini vai falar sobre as questões disciplinares logo mais, mas ela está relacionada a governo, a um poder que Cristo deu à igreja para exercer a disciplina eclesiástica. Então, como as minhas palestras eu tenho tratado mais da perspectiva da simbologia dos batistas, das nossas confissões de fé, o pastor Pasquini tem tratado mais da questão prática e bíblica dessas coisas apresentada no dia a dia. Eu vou continuar nesses aspectos da nossa simbologia, porque é preciso que nós entendamos também a nossa identidade doutrinária aqui, e os nossos padrões de fé vão ser importantes para isso. Bom, os aspectos históricos que estão relacionados ao governo da igreja são importantes. Uma das doutrinas que mais intrigam de fato a tradição reformada é a eclesiologia, irmãos, não há dúvidas disso. Eu falei numa das palestras aqui que as três grandes confissões de fé, a Confissão de Fé de Westminster, que é de 1647, a Declaração de Fé e Ordem de Savoy, que é de 1658, e a nossa Confissão de Fé Batista de 1689, que é de 1677, esses três documentos, eles têm a mesma raiz estrutural e doutrinária também, com algumas nuances que vão diferenciar os grupos ali. A Confissão de Westminster é a confissão dos presbiterianos e da maioria das igrejas reformadas holandesas e outras mais. A Declaração de Savoy é a confissão das igrejas congregacionais ou independentes, e a Confissão Batista é a dos batistas. Essas confissões, elas têm uma diferença central no capítulo que trata sobre a eclesiologia. Então nós temos a Confissão de Westminster,
Aí vem, mais tarde, em 1658, a Declaração de Savoy, que muda a eclesiologia em relação à Confissão de Westminster. Então, eles estão ali seguindo tudo que a Confissão de Westminster apresenta. Capítulo 1 sobre a Escritura, capítulo 2 sobre Deus, e assim vai. Chegando no capítulo sobre eclesiologia, a Declaração de Savoy muda. Ela não segue mais o Westminster. Ela não concorda com a forma de governo que está apresentada em Westminster. E aí, mais tarde, vêm os batistas, em 1677, preparam a confissão de fé, que inicialmente foi de uma igreja local, chamada Petty France. Essa igreja foi a igreja que primeiro publicou a confissão, que escreveu a confissão, e depois a confissão desta igreja passou a ser a confissão de todas as igrejas batistas reformadas, ou pelo menos da maioria delas. E os batistas fizeram a mesma coisa que a Declaração de Savoy. Eles tomaram a Confissão de Fé de Westminster, na verdade eles tomaram a Declaração de Savoy e foram copiando, dando ali o ok nas doutrinas, cremos também assim, cremos também assim, cremos assim. Quando os batistas chegam lá no capítulo 26, no nosso capítulo 26, que é sobre a igreja, eles também vão tratar de modo diferente. Eles não vão seguir Westminster, assim como a Declaração de Savoy não seguiu, mas eles também não vão seguir a Declaração de Savoy completamente. Eles vão ser bem influenciados pela Declaração de Savoy, mas vão ter pontos da eclesiologia diferentes. E estes pontos diferentes entre nós batistas, em relação ao governo, são os pontos que mais nos caracterizam em relação a um grupo independente. São esses pontos que dizem respeito ao governo da igreja. E eu quero tratar com vocês hoje sobre essas diferenças na nossa simbologia. Conforme o entendimento dos batistas reformados, há 3 esferas de governo e de poder numa igreja local. O que eu vou falar para vocês a partir de agora, irmãos, talvez vocês não tenham nem ouvido isso ainda, ou talvez vocês até estranhem um pouco essa posição, mas ela é muito importante, ela é uma posição característica dos batistas reformados. Eu não estou dizendo que é a posição dos batistas hoje. Se você ver uma igreja batista atual, mesmo igrejas batistas reformadas, talvez você não encontre essa forma de governo, mas esta é a forma de governo que está presente nas nossas 2 primeiras confissões de fé, tanto em 1644 como em 1689. E é a forma que os nossos pais batistas reformados do século XVII entenderam ser o posicionamento bíblico, aquilo que a Bíblia ensina. Então, existem 3 esferas de poder. Primeiro, Cristo é quem exerce todo o poder na igreja. Ele é quem tem toda a autoridade na igreja local. Ele é o supremo governante da igreja, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa é a primeira esfera e é a esfera que abarca todas as outras 2. Ela cobre, ou seja, os outros 2 poderes estão dentro desse poder de Cristo. Cristo exerce o seu governo sob os outros 2 poderes, as outras 2 entidades que vão gerar poder na igreja. A segunda esfera são os presbíteros da igreja, que governam e exercem autoridade e poder em nome de Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, eles governam a igreja como se fosse Cristo governando a igreja. Eles exercem o poder de governo de Cristo. Cristo governa pelos pastores da igreja. A terceira esfera de poder é a igreja em sua totalidade. Aqui é importante frisar a igreja em sua totalidade, porque os presbíteros são membros da igreja. Então eles são igreja também. Mas agora nós estamos falando não de uma parte da igreja, os presbíteros, mas de toda a membresia da igreja. Todos os membros da igreja. Então a igreja na sua totalidade, ela tem poder e autoridade última, especialmente em certas decisões de governo
exercendo autoridade e poder juntamente com os presbíteros da igreja. Vamos então agora ver cada uma dessas esferas de poder baseado na Escritura e também na nossa simbologia, nos nossos documentos de fé. Primeiro, o governo de Cristo. O governo da igreja está sob os ombros de Cristo. Nunca esqueçam disso. Tudo que está acontecendo na igreja, meus irmãos, prestem bem atenção, é poder de Cristo. Cristo está exercendo o seu poder e sua autoridade de governar a igreja. Às vezes a igreja é disciplinada por Cristo. As coisas caminham difíceis na igreja porque Cristo, o Senhor da igreja, está exercendo seu poder disciplinar sobre a igreja. Então Cristo é o soberano. Vocês devem lembrar do nosso estudo panorâmico no capítulo 26 de ontem. Nós aprendemos que Jesus Cristo é quem exerce todo o poder sobre a igreja, conforme a nossa confissão. A confissão diz que ele é a cabeça da igreja, a verdadeira liderança da igreja. E Cristo é aquele que governa com toda a autoridade e poder a sua igreja. A confissão diz: o Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja, em quem, pela designação do Pai, todo o poder de chamado, instituição, ordenação e governo da igreja está investido de uma forma suprema e absoluta. Notem, os batistas reformados, lá no século XVII, eles entenderam que Cristo é a cabeça da igreja. Por isso eles colocaram isso na confissão de fé. Ele é a cabeça da igreja. Isso está lá na Escritura. Paulo fala que Cristo é a cabeça da igreja. Se ele é a cabeça, ele dirige e governa a igreja. Nossos pais também disseram que Cristo recebeu de Deus o Pai todo o poder para governar a igreja. Então ele é não só a cabeça, mas ele é o governo da igreja, ou o governante da igreja. E os nossos pais disseram ainda que Cristo tem o poder supremo e absoluto. Essas duas palavras que a confissão usa é exatamente para designar que ele está acima de todo e qualquer outro poder e governo secundário estabelecido sob a sua autoridade. A autoridade de Cristo é maior do que a autoridade dos presbíteros. Se um presbítero desta igreja tentar governar de uma maneira diferente daquela que Cristo, o supremo governante da igreja, estabeleceu, deve prevalecer o governo de Cristo e não o do presbítero. Ou mesmo a igreja local, se ela tomar um caminho e decidir governando, autogovernando-se de uma forma diferente daquela que Cristo estabeleceu, o poder de governo é de Cristo. Cristo é o supremo, o soberano, tem o poder absoluto na igreja. A confissão então diz: na execução deste poder com que ele é assim confiado, o Senhor Jesus chama do mundo para ele mesmo, através do ministério de sua palavra, por meio do seu Espírito, aqueles que são dados a ele por seu Pai, para que eles possam andar diante dele em todos os caminhos da obediência, os quais ele prescreveu em sua palavra. Àqueles que assim são chamados, ele ordena que andem juntos, como igreja, em comunidades particulares, igrejas locais, para a sua mútua edificação e para a devida realização do culto público que ele requer deles no mundo. Capítulo 26, parágrafo 5º. Então o poder de Cristo começa, segundo a confissão, em chamar os eleitos e com eles formar a igreja, guiá-los sob a regra da palavra de Deus. Esse é o governo de Cristo. Ele chama, junta e dá a regra para que a igreja seja conduzida por esta regra, a palavra. Contudo, o poder e a autoridade são exercidos de uma maneira especial. Em outras palavras, Cristo, prestem atenção, ele governa a igreja através da autoridade que ele concedeu à própria igreja. Vocês conseguem entender esse raciocínio? Cristo governa a igreja através da autoridade que ele concedeu à própria igreja. Vamos pensar nisso, meus irmãos. Como isso é possível?
Imagine que você é um rei e você então chama um dos seus súditos, um importante súdito que ocupa um cargo no seu reino, e você entrega um ofício para ele, concedendo a ele autoridade e dando a ele ordens para serem cumpridas em determinado lugar do reino. O súdito toma então, sob a autoridade do rei, ele tem a autoridade do rei, ele fala em nome do rei, ele é obedecido pelos demais súditos, porque os demais sabem que ele fala em nome do rei e tem a autoridade do rei sobre seus ombros, e ele vai e começa então a aplicar as ordens do rei, ele falando, ele determinando, ele afirmando, porque ele tem a autoridade do rei sobre seus ombros. O rei está governando pelo seu súdito. Assim, Cristo governa, na perspectiva batista e bíblica, sobre a igreja. Ele concede autoridade para que as igrejas locais se autogovernem. Essa perspectiva é diferente da presbiteriana e um pouco diferente da perspectiva congregacional. Nas nuances mais detalhadas, a gente vai encontrar alguns pontos diferentes. É quase igual, na verdade. No parágrafo 7 do capítulo 26 está escrito o seguinte: nós estamos falando do governo de Cristo, como ele exerce esse governo. Para cada uma dessas igrejas assim reunidas, de acordo com a sua mente declarada em sua palavra, aqui está a mente de Cristo, nas Escrituras. O que Cristo pensa sobre isso? Venha para a Bíblia, a mente de Cristo está aqui. Ele falou pelas Escrituras, ele pensou, e aqui está o seu pensamento, na Escritura Sagrada. Cristo tem dado todo aquele poder e autoridade que é em toda forma necessário para a sua realização, naquela ordem, no culto e na disciplina, que ele instituiu para que eles observem, com ordens e regras para o devido e correto exercício dessa execução desse poder. Exercício e execução desse poder, no parágrafo 27. A igreja, irmãos, ela é composta por todos os crentes, todos os membros, aqueles que já passaram pelo batismo, passaram primeiro por um processo de discipulado, de crescimento, de entendimento, foram batizados e então são membros da igreja. Isto é a igreja, membros novos e membros já maduros na fé. Então, a membresia da igreja é dividida também, não só entre membros novos e mais maduros, mas é dividida também entre aqueles que são chamados de membros comuns da igreja e aqueles que Cristo vocacionou entre os membros, entre todos os membros da igreja. Ele vocacionou e chamou para o oficialato. Aqui estão os diáconos e os presbíteros da igreja, os oficiais da igreja. A nossa confissão de fé prevê apenas 2 oficiais, 2 grupos de oficiais numa igreja local. A igreja deve ter presbíteros e deve ter diáconos. Os demais são o que a confissão chama de membros comuns. Os presbíteros e diáconos também são membros da igreja, mas eles são oficiais da igreja. Eles exercem uma certa autoridade e poder na igreja. E dessa forma, o poder e o governo da igreja é exercido pelos oficiais da igreja e pelo restante da congregação. Aqui são as outras 2 esferas. Os oficiais exercem um certo governo e toda a congregação, por outro lado, exerce também um certo tipo de governo na igreja. Não um tipo de governo, mas o governo é dividido entre eles. Em suma, Cristo outorgou poder e autoridade à igreja local. Então, a igreja recebe poder de Cristo para governar a si mesma. E esse governo na igreja, ele é dividido entre os presbíteros da igreja, por um lado, que exercem parte desse governo, e a igreja como um todo, que exerce uma outra parte desse governo. Vamos ver agora o governo dos presbíteros. A confissão no parágrafo 8, capítulo 26, diz o seguinte: uma igreja local, reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste em oficiais e membros.
E os oficiais designados por Cristo a serem escolhidos e consagrados pela igreja, assim chamada e congregada, são os anciãos ou bispos e os diáconos, para a peculiar administração das ordenanças e execução de poder e dever. Veja só, esses oficiais são escolhidos pela igreja para ministrarem as ordenanças ou sacramentos e para a execução do poder na igreja, do dever na igreja, que Cristo, o próprio Cristo, não a igreja, mas o próprio Cristo confiou a eles, ou para o que os chamou. Os oficiais da igreja, na perspectiva batista, recebem poder diretamente de Cristo. A igreja reconhece isso, vê nestes homens o chamado e a vocação e entende que Cristo confiou a estes homens o exercício da autoridade, do poder e do governo sobre a congregação. E esse modelo, a confissão diz, deve continuar até o fim do mundo. É o governo da igreja, de um modo geral, por meio dos presbíteros. No parágrafo 8, que nós acabamos de ler, está escrito que cabe aos oficiais da igreja a execução, notem bem essas palavras que a confissão usa, a execução do poder ou dever que ele confiou a eles ou para o que os chamou. Cristo chamou os oficiais da igreja para exercer o poder de governo na igreja, é o que está dito na confissão. Esse exercício de poder que é confiado aos presbíteros, foi confiado a eles pelo próprio Jesus, que também os chamou para isso. E o exercício desse poder, o poder da igreja, é um papel pastoral, e isso atribui uma característica de governo da igreja pelos presbíteros. Eu lembro que tem um livro do Ministério Nove Marcas, não esqueci agora o nome desse livro, da capa branca, que na parte que ele está falando sobre governo, ele vai citar 2 modelos de governos. O primeiro modelo é esse que eu estou apresentando para vocês, e um segundo modelo é levemente diferente desse modelo. Mas essa perspectiva, segundo o próprio Ministério Nove Marcas, foi um dos modelos apresentados nas igrejas batistas do passado, em que reconheciam que o governo da igreja estava sobre os ombros dos presbíteros. Algumas passagens bíblicas, irmãos, que apoiam o governo da igreja pelos presbíteros, destacam a autoridade e o poder que eles têm e devem exercer. O apóstolo Paulo, aqui em Atos, capítulo 20, ele instruiu os presbíteros da igreja e os lembrou que eles receberam a incumbência de supervisionar a igreja. Atos 20, 17 e 28 diz o seguinte: de Mileto, ele enviou alguém para Éfeso e chamou os anciãos da igreja. Tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores ou bispos, em outras traduções, para alimentar a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui nós temos então Paulo dizendo, nesta passagem de Atos, que os bispos ou pastores da igreja, presbíteros da igreja, são os supervisores. Aqui a palavra bispo de fato é usada no Novo Testamento, porque a palavra bispo é um dos papéis que o ministro tem de supervisionar. Eu estou tendo aqui uma visão privilegiada de vocês, irmãos. Eu posso ver todos vocês aqui, praticamente todos vocês que estão aqui, porque eu estou à frente, estou no lugar mais alto, então eu posso supervisionar. Olhar quem está com os olhos fechadinhos aí, cochilando. Brincadeira, ninguém está dormindo. Mas eu posso ver todos vocês daqui, eu estou supervisionando, olhando. Se eu vejo algum problema, eu posso ir lá, resolver, ou posso incumbir alguém de resolver. Diácono, por favor, veja o que está acontecendo ali. Porque eu estou supervisionando, eu estou governando através da supervisão. Isso aqui é apenas uma ilustração bem frágil, na verdade, para explicar o papel dos presbíteros na igreja como governantes. Na saudação da sua carta,
Paulo faz menção geral à igreja e uma menção especial aos presbíteros. Vocês perceberam? Aqui em Filipenses 1, verso 1, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo que estão em Filipos. Então ele menciona toda a igreja, mas ele faz uma menção especial aos líderes da igreja. Ele vai dizer, com os bispos e diáconos. Ele menciona os dois grupos de oficiais daquela igreja em Filipos. Aqui, Paulo considera a pluralidade de presbíteros numa igreja local e considera os dois grupos de oficiais, os bispos ou presbíteros e diáconos numa igreja. Então ele separa nesta saudação a igreja como um todo, os membros comuns e seus líderes e oficiais que são colocados à parte na sua saudação. Ele via um papel de liderança. Os presbíteros presidem, diz a Escritura, exercem autoridade superior junto ao governo da igreja. 1 Tessalonicenses 5, verso 12. E suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então, o papel de presidir é um papel que exerce algum tipo de poder e autoridade e governo sobre a igreja. E Paulo está aqui orientando toda a igreja a olhar para estes que foram colocados sobre eles, ou sobre ela, a igreja, para presidir. John Owen, que foi considerado, irmãos, com justiça, um dos grandes, o maior teólogo da Reforma Protestante, o que John Owen deixou como legado teológico é uma riqueza, irmãos. É como Calvino. Calvino deixou um legado teológico maravilhoso. John Owen também entre os puritanos. E Owen era congregacional. Ele era quase batista. Eu não digo que ele era batista porque os congregacionais não vão gostar muito e porque eles tinham os pés de barro em algumas coisas, como por exemplo o batismo de bebês, né? Mas ele era quase batista. Então vocês podem considerar John Owen como um dos nossos ainda. Ele estava com as mãos assim, uma mão ele está com os congregacionais e a outra ele está conosco, acho que fazendo assim, ó, inclinado mais para cá, não é? E John Owen, ele diz o seguinte, veja o que ele diz: o governo e a regência da igreja, ou o exercício e a execução da autoridade de Cristo sobre a igreja, estão nas mãos dos presbíteros. Todos os presbíteros em exercício, e somente eles têm a autoridade para governar. Veja só, isso aqui é uma afirmação muito importante. Nós, batistas reformados, consideramos demais John Owen, mas nós não concordamos inteiramente com o que John Owen disse aqui, porque Owen entendia que todo o governo, de toda espécie, completo, total, é exercido só pelos presbíteros da igreja. Embora a igreja fosse uma congregação, fosse um modelo congregacional, a igreja concedeu todo o poder e autoridade exclusivamente aos presbíteros, na perspectiva de John Owen, retirando o poder dela e passando aos presbíteros da igreja, de maneira que só os presbíteros governam. A perspectiva batista é um pouco diferente desta, porque os batistas entendem que de fato os presbíteros governam, mas a igreja também governa em alguns aspectos ao lado dos presbíteros. Então vamos agora para o governo, observar o governo congregacional, a terceira esfera de poder, aquele em que a igreja governa. A confissão diz no parágrafo 12, capítulo 26, como todos os crentes são obrigados a unirem-se às igrejas locais, quando e onde eles tiverem a oportunidade de assim fazê-lo, então todos os que estão admitidos aos privilégios de uma igreja também estão sob a disciplina e governo desta. Note, estão sob a disciplina e sobre o governo desta igreja. A perspectiva é que a igreja governa
e os membros estão sob o governo desta igreja, de acordo com a regra de Cristo, diz a confissão. Note que no mesmo capítulo 26, aqui no parágrafo 12, a Confissão Batista assegura que todos os membros estão sob a disciplina e o governo da igreja. Porque, diz a confissão, esta é a regra de Cristo. Este é o modelo de governo de Cristo, em que a igreja governa. Nessa passagem, o poder e o governo da igreja cabem à própria igreja, sob a disciplina e governo dela, diz a confissão. Nós temos aqui o tipo de governo que a igreja tem chamado de congregacional. Aqui não é o congregacionalismo puro, como nós encontramos em muitas igrejas batistas da atualidade. Então vamos decidir uma coisa aqui, toda a igreja decide, até aqueles neófitos, qualquer coisa, a igreja decide. Não é esse tipo de congregacionalismo aqui. Algumas passagens bíblicas vão favorecer esse modelo de ideia mais congregacional no governo. Quando Paulo escreveu para a igreja em Tessalônica, ele disse que a igreja precisava agir e o que ela deveria fazer. 1 Tessalonicenses 5, verso 14, Paulo diz: nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos os homens. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja como um todo deve fazer o seu papel. Em outra carta aos Tessalonicenses, Paulo diz que a igreja precisa destacar os homens ímpios e não se misturar com eles, e ainda exercer autoridade para admoestá-los. Diz o texto, 2 Tessalonicenses 3, versos 6, 14 e 15. Nós vos mandamos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que ele recebeu de nós. Mas se algum homem não obedecer a essa palavra, por esta carta, notai tal homem, e não vos mistureis com ele, para que não se envergonhe. Todavia, não o considere como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Note que Paulo está dando esta ordem à igreja, não é aos presbíteros que ele está falando, mas à igreja como um todo. Além disso, irmãos, a nossa primeira confissão de fé, a de 1644, de maneira claríssima, inequívoca, ela mostra que o exercício de poder em casos especiais pertence a toda a igreja reunida. No artigo 42 da Confissão de 1644 está escrito: os batistas, nossos pais, disseram: Cristo tem igualmente dado poder a toda a sua igreja para receber e lançar fora, receber como membros e disciplinar e excluir falsos membros. A igreja, toda a igreja, diz a confissão, recebe de Cristo esse poder e essa autoridade. O texto diz: por meio da excomunhão, podem fazer isso com qualquer membro. Este poder é dado a cada congregação em particular, e não a uma pessoa em particular, mas a congregação, seja membro, seja oficial, mas a totalidade da congregação. Um presbítero não pode expulsar uma pessoa da igreja. Ele não recebeu esse poder de Cristo para ele sozinho expulsar alguém da igreja. E nem pode admitir alguém na igreja. Esse é um poder da congregação. Note que algumas coisas os presbíteros fazem sozinho pela autoridade que receberam. Outras, a igreja tem que fazer. Não os presbíteros sozinhos. Embora a igreja tenha recebido de Cristo poder e autoridade, o governo dessa igreja, prestem atenção para vocês não misturarem as coisas aqui, o governo dessa igreja cabe a homens especiais que devem governá-la. De novo, Confissão Batista de 1644 afirma, no artigo 44 agora: e como Cristo, para a manutenção desta igreja em santa ordenação e comunhão,
estabelece alguns homens especiais sobre a igreja, os quais, por seu ofício, devem governar, supervisionar, visitar e vigiar a igreja. Parte do trabalho dos pastores é governar a igreja. Afinal, irmãos, vocês estão sentindo alguma dificuldade aqui em entender o governo da igreja e o governo dos presbíteros? Qual é a visão dos batistas reformados em relação ao governo da igreja? É aquele por meio do qual os presbíteros governam, ou é aquele por meio do qual toda a igreja governa? Qual é a visão batista? Será que nós temos aqui uma contradição na Confissão de 1644 e na de 1689 em relação a isso? Pior ainda, será que nós temos uma contradição na Bíblia? Porque nós estamos vendo textos bíblicos também apontando nessa direção. Então, qual é o governo exercido? Eu quero finalizar essa palestra, essa aqui é a última parte, preciso só de mais alguns minutos, para mostrar para vocês o que alguns dos nossos pais batistas desta época, que assinaram essas duas confissões de fé, escreveram em seus escritos particulares sobre isso, nos seus livros sobre isso. Eu vou citar Hansert Knollys, Nehemiah Cox e Benjamin Kitt. Então, Hansert Knollys foi um ancião da igreja que subscreveu a Confissão de Fé de 1644, na sua versão de 46, e subscreveu a Confissão de Fé Batista de 1689. Nehemiah Cox foi um pastor que escreveu a Confissão de 1689 para a sua igreja em Petite France. Não ele sozinho, mas ele capitaneando isso. Benjamin Kitt foi o maior teólogo dos batistas reformados. Ele é considerado o John Owen dos batistas. Eu não sei porque que dizem isso dele, né? Porque o John Owen era batista também. Então vamos lá. Esses homens observaram que a Escritura revela um tipo de governo em que os presbíteros e a congregação governam em sintonia. Esse modelo é levemente modificado em relação ao governo da Declaração de Savoy dos congregacionais. Os batistas reformados defenderam o governo da igreja pelos presbíteros, mas com um tipo de participação da igreja inteira. A forma de governo que eles defenderam foi chamada inicialmente de presbiteriana independente. Por que eles usaram essa nomenclatura? Aliás, por que essa nomenclatura foi aplicada a essa visão batista particular? Porque eles entendiam, diferente dos presbiterianos, que a igreja é governada, no final das contas, por um sínodo, por um presbitério, eles entendiam que os presbíteros daquela igreja é que governavam aquela igreja, e não presbíteros de outras igrejas, sínodos, presbitérios, etc. Está escrito o seguinte: um governo de presbíteros, Hansert Knollys escreve isso, um governo de presbíteros que não tem dependência de outros assuntos puramente eclesiásticos, mas depende apenas de Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Esse é o modelo que ele entendia ser o modelo bíblico que os batistas usaram. Ele é diferente do modelo presbiteriano clássico, que promove um governo da igreja que está subordinado a outras instâncias eclesiásticas, como eu mencionei, sínodos, presbitérios. O modelo batista reformado torna a congregação local soberana e independente, prevendo a liderança e o governo da igreja pelos presbíteros da igreja e com a participação em alguns assuntos da congregação, como, por exemplo, excluir membros, receber novos membros. Para o Hansert Knollys, irmãos, os presbíteros governam a igreja, mas não de forma absoluta e suprema, pois somente Cristo tem o governo supremo e absoluto da igreja. Knollys também compreende que a origem do poder dos presbíteros para governar a igreja vem do próprio Cristo e não da igreja. Veja, não é a igreja em si que dá poder aos presbíteros. Este poder é de Cristo. Eles recebem de Cristo. A congregação reconhece isso.
e entende que Cristo os chamou como presbíteros para governar a igreja. Ela reconhece que o poder que é da igreja é exercido por homens especiais que vão governá-la. O governo de presbíteros é limitado sempre às ordenanças do Evangelho. Mais uma citação de Knowles, ele diz o seguinte: é o próprio ofício de pastor, bispo ou presbítero, ou pastor da igreja de Deus, assumir responsabilidade, supervisão e cuidado das almas que o Senhor Jesus lhes confiou a apacentar o rebanho de Deus. Vigiar suas almas, conduzir, guiar e governar em virtude de sua comissão e autoridade recebida de Cristo. Ele cita aqui Mateus 28, Tito capítulo 2, de acordo com as leis, constituições e ordenanças do Evangelho. Esse poder que os presbíteros têm deve ser um poder que está embasado, ou seja, a lei que fará com que os presbíteros governem é a Escritura. Eles não podem governar pela cabeça deles. Você pode pensar o seguinte: eu entendi que os nossos pastores são também governantes da igreja, mas eles não vão governar conforme a cabecinha deles. Eles têm que se sujeitar à lei de Cristo, às ordenanças do Evangelho. Nehemiah Cox, ele disse o seguinte: também é dever dos pastores zelar pelo devido exercício da disciplina na igreja e ordenar corretamente todas as coisas que pertencem ao governo dela. Ele é o supervisor da casa de Deus e deve governá-la corretamente, não de maneira despótica ou tirana, mas segundo o testamento de Cristo. Todos os irmãos têm uma participação na gestão dos assuntos da igreja e na admissão e expulsão de membros. No entanto, isso não nega a responsabilidade especial do pastor nessas coisas. Ele será particularmente cobrado se for achado culpado de negligenciar a devida administração da disciplina eclesiástica. O Cox, aqui, assim como o Hansert Knowles, também acredita que a igreja exerce governo. Os presbíteros exercem governo sobre a igreja. Ele defende que a igreja tem poder para julgar e admoestar em assuntos relativos à disciplina, à excomunhão, e que toda a igreja, ele chama a multidão de crentes, estava presente e aprovou decisões em Jerusalém, registradas em Atos 15, e que os irmãos, que é uma referência a toda a igreja, têm o direito de participar da admissão de novos membros. O Nehemiah Cox, ele entende, assim como o Hansert Knowles, que o governo é dos presbíteros, mas que parte do governo é exercido também pela congregação local, por toda a igreja. Benjamin Kitt, ele diz: o pastor é investido de autoridade e poder como principal dirigente da igreja, embora ele deva ser ajudado no exercício do seu governo. Se alguém pleiteia um poder absoluto ou governo único, isto é, de um pastor único, ele reivindica um governo que é pior em sua natureza do que muitas constituições humanas. Sabe aquelas igrejas que só tem um pastor? O único pastor da igreja. Ele está dizendo, nossos pais estão dizendo, isso é terrível. Na Bíblia, toda a igreja do Novo Testamento tinham vários pastores. Era plural o governo. Não era um só pastor, eram vários pastores. Não há um único exemplar no Novo Testamento de uma igreja que tinha só um pastor. Todas tinham uma pluralidade de pastores. Então, o modelo de governar a igreja com a liderança dos presbíteros e com a participação da igreja foi defendido pelos principais batistas reformados nas duas gerações, 44 e 89. Em suma, meus irmãos, o entendimento batista do governo da igreja segue uma certa hierarquia. Primeiro, o governo e a autoridade do poder absoluto pertencem a quem? A Cristo, Salvador.
Segundo, a igreja como um todo foi comissionada por Cristo para governar e exercer poder e autoridade. Nessa comissão, o governo e a autoridade são divididos entre, primeiro, os presbíteros da igreja, que recebem poder e autoridade diretamente de Cristo e são assim reconhecidos e comissionados secundariamente pela igreja local. Este poder e autoridade de Cristo conferido aos presbíteros é reconhecido pela igreja. E segundo, toda a assembleia, a multidão, os irmãos, toda a igreja reunida e somente em alguns assuntos específicos exerce e governa ao lado dos seus presbíteros. A esfera de governo da igreja não é tão extensa quanto a esfera dos presbíteros. Veja, isso pode parecer que a igreja é menor, mas não é, porque é esta igreja local que tem poder e autoridade para chamar os governantes, os presbíteros, e para demiti-los. Então a igreja, neste aspecto, por ter este poder, ela governa sobre os presbíteros. Porque se um presbítero anda desordenadamente, quem exercerá governo aqui é a igreja local sobre ele, para excomungá-lo, se for o caso, demiti-lo, se for o caso. Portanto, meus irmãos, essa é a perspectiva dos nossos pais batistas reformados do século XVII em relação ao governo da igreja, quando o tema é: quem governa? Presbíteros ou a igreja local? A igreja local governa por meio dos presbíteros. Os presbíteros exercem a maior parte da autoridade, porém a igreja também governa junto com os presbíteros em decisões especiais da igreja. Tá? Que Deus abençoe os irmãos. As dúvidas nós podemos tirar numa outra sessão. Amém.